Você está pensando em comprar um iPhone novo ou até trocar o seu velho iPhone? Eu não tinha vontade de comprar um iPhone, mas precisei e vou contar para você as minhas impressões sobre o famoso iPhone roxo 14 Pro Max. Salve, salve meus amigos, aqui é Alex Coimbra para fazer uma análise não paga, uma análise totalmente orgânica do iPhone 14 Pro Max. Eu poderia ter feito essa análise já no dia do lançamento, afinal de contas foi o dia que eu comprei, mas eu preferi usar ele por alguns dias. E, enfim, a internet está cheia de análises superficiais de pessoas que estão ganhando alguma coisa para analisar esse telefone e eu perdi a oportunidade de ganhar muitas visualizações no hype do lançamento. Porém, eu prefiro trazer um conteúdo melhor do que fazer alguma coisa no oba-oba. Pois bem, então basicamente o iPhone que eu tinha até então era o 12 Pro Max e agora estou com o 14 Pro Max. Então qual foi o motivo de eu ter trocado de telefone? O 12 não está dando mais conta do recado? Não, definitivamente o motivo não é esse, até porque esse é o primeiro ponto que eu quero colocar aqui para você. Na questão da usabilidade do iPhone 14 aqui, que é o Pro Max, como eu disse, ele está funcionando basicamente igual ao 12. Eu não estou sentindo nenhuma grande melhoria assim em termos de desempenho, nada que justificasse eu comprar um outro telefone que custa o preço de um carro usado. Como eu sempre digo aqui no meu canal, eu só compro iPhone porque eu produzo conteúdo, muitas vezes o telefone acaba me ajudando muito nesse sentido, e também porque eu acabei entrando no ecossistema da Apple e agora tem Apple Watch, tem o Mac, tem AirPods Pro, enfim, eu entrei no ecossistema da Apple e as coisas no ecossistema da Apple funcionam de uma forma magnífica. Então, é caro? É, mas não é também, dependendo da situação. Mas enfim, falando do iPhone, para usar rede social, Facebook, Twitter, para usar e-mail, para usar aplicativos do dia a dia, você não nota nenhuma diferença. Para joguinhos, nenhuma diferença entre o 12 Pro Max, que já era um baita de um telefone, e o 14. Então qual é a grande diferença que eu notei? O avanço das câmeras é notável? É notável, mas não é exatamente esse boom que a gente às vezes imagina. Eu vou contar melhor, inclusive eu vou comparar com iPhones um pouco mais simples para a gente poder saber a diferença efetiva que você que está pensando em gastar seu suado e rico dinheirinho vai ter trocando de iPhone ou até adquirindo esse iPhone que acabou de ser lançado no Brasil. Mas antes, por favor, se inscreve no canal, clica no like, assim eu sei que esse tipo de conteúdo te agrada. Na descrição eu vou te deixar um cupom de R$10 para gastar como quiser lá no Recarga Pedra, até para fazer uma recarga no seu celular. Então, enquanto eu falo, eu vou mostrando aí para você nas imagens o iPhone. Ele tem agora essa Dynamic Island, né, que é o nome que a Apple deu para o novo entalhe, que só está presente nas versões 14 Pro e 14 Pro Max. Portanto, se você comprar o 14 ou o 14 Max, ele não vai vir com a Dynamic Island, ele vai vir com aquele entalhe igual tinha no iPhone 13. Isso porque o 12 tinha um entalhe ainda maior, o 13 o entalhe já diminuiu um pouco e no 14 o entalhe é o mesmo, porém no 14 Pro e no 14 Pro Max tem essa tal de Dynamic Island que funciona de uma forma muito agradável. Muita gente criticou no lançamento, mas é aquela coisa, a pessoa não usa, ela só tem aquele primeiro contato com o telefone e já acha ruim, porque num primeiro momento você não está familiarizado com aquilo ali e evidentemente que causa uma certa estranheza, mas no dia a dia, na usabilidade, acaba que você percebe que o uso é bem agradável. Eu prefiro infinitamente a Dynamic Island do que o antigo entalhe, porque o antigo entalhe ele só tinha uma função ali que era abrigar a câmera e abrigar também o Face ID. E agora com a Dynamic Island, além dela abrigar o sensor do Face ID, além dela abrigar a câmera, ela também ganha algumas funções que misturam a própria parte do hardware, que é uma partezinha preta ali na tela, também com a parte do software, que às vezes aumenta, amplia esse espaço preto para que ele possa trazer funcionalidades, como por exemplo a música que você está ouvindo, então aparece um quadradinho ali com a capa do álbum, também aparece ali se está dando play ou não, e existem infinitas possibilidades que os desenvolvedores de aplicativos poderão adaptar os seus aplicativos para que eles usufruam desse espaço da Dynamic Island. Portanto, uma solução que a Apple trouxe para fazer com que esse entalhe, que ainda é necessário, seja melhor visto, não pareça uma gambiarra, pareça de fato uma solução. Eu sei que vai ter muita gente olhando agora e pensando, pô, mas lá no Android, na Xiaomi, na Huawei, no Samsung, sei lá em qual marca, o entalhe é pequenininho, às vezes nem tem entalhe, então dava para Apple modificar, dava para Apple diminuir, dava para Apple nem colocar isso daí, mas é importante lembrar que o desbloqueio facial da Apple substitui o desbloqueio por digital do Android, né? Porque o desbloqueio facial
facial da Apple não é o mesmo desbloqueio facial que a gente vê no Android, que é um desbloqueio que você consegue burlar até com uma foto ou com uma pessoa parecida com o proprietário do telefone. No caso da Apple, o sensor, né, o Face ID, ele é muito preciso, ele funciona inclusive no escuro, você pode estar na sua cama à noite com tudo apagado. Se você fizer assim com o seu smartphone, ele já vai automaticamente desbloquear para você. Então é necessário ter o entalhe aí, que só esse entalhe faz isso. Outros aparelhos não fazem. E é por isso que a Apple não abre mão desse entalhe, pelo menos até o momento. Então essa é uma diferença interessante, que é o Dynamic Island. A questão da câmera, ela traz alguns recursos que eu não tinha no 12, mas que já existiam no 13, que são os recursos de câmera cinematográfica. Então é legal, mas não é tanto. Por exemplo, na semana passada eu gravei os 3 vídeos aqui do canal, ao invés de eu estar gravando com a minha câmera, e eu gravei com o meu telefone usando esse modo cinemático. Particularmente eu não gostei muito, apesar de que aqui onde eu estou, no meu escritório, que não está pronto ainda, né? Eu me mudei há pouco tempo, eu não tive ainda como terminar e colocar aqui tudo que eu gostaria de colocar e montar um cenário, colocar iluminação, então não ficou muito legal. Porém, se você faz num ambiente aberto, sob a luz do sol, enfim, fica bem legal, né, o resultado. Para quem faz vlog, por exemplo, vlog passeando, vlog fazendo compras ou vlog mostrando lugares, para esse tipo de público, o modo cinemático ele faz muita diferença. E para quem faz curta-metragens ou até longa-metragens, por que não? Num ambiente controlado, com uma iluminação correta, com uma direção de fotografia minimamente decente, dá para tirar um enorme proveito do modo cinematográfico. Isso tinha no iPhone 13 e foi melhorado no 14, então é um recurso que eu estou usufruindo bastante. Outro recurso que eu estou gostando, esse realmente está fazendo muita diferença ainda na câmera para mim, quando você vai gravar um vídeo, você liga o modo de ação na câmera. E esse modo de ação vai priorizar a câmera de ângulo maior, né? Aquela câmera aberta. Por quê? Porque ele vai fazer com que a estabilização una o sensor óptico da lente do iPhone com uma estabilização digital que cropa os cantinhos da imagem para que essa imagem se estabilize. Na prática, o que a gente vai ver é uma câmera parecida com aquelas câmeras GoPro, para quem, por exemplo, anda de bicicleta, de moto ou filma alguém andando de skate. Câmera de ação em geral vai ter um resultado muito similar que faz com que muita gente não precise mais usar o gimbal. Eu mesmo não uso gimbal mais, faz muito tempo. Eu já acho que a própria estabilização do iPhone, a estabilização óptica já é boa. No 14 veio uma nova geração de estabilização, mas com esse modo de ação ligado, a estabilização fica absurdamente boa. Inclusive eu vivo correndo atrás dos meus gatos pelo quintal e correndo, né, a câmera vai assim na minha mão e mesmo assim o resultado fica muito bom, como você está vendo aí. Não tive oportunidade de testar ainda mais a fundo, de repente filmar uma pessoa correndo, andando de bicicleta, né, correndo atrás, ficaria um resultado melhor, ia dar para perceber melhor isso aí, mas é um recurso muito bem-vindo e enfim, mas ele exige também muita luz. Se você está num ambiente de pouca luz, ele não vai ter um resultado muito legal e isso demonstra que a Apple está evoluindo as suas câmeras, ainda não está no ápice, né? Dá para chegar longe ainda, mas é incrível o que um pequeno telefone faz em comparação com muitas câmeras aí que são caras, né? E aí o telefone, que também é caro, mas ele não é só uma câmera, ele funciona para infinitas funções, consegue muitas vezes fazer você aposentar a sua câmera. Na questão de fotografia, eu não notei diferenças visuais. Eu sei que tem, eu sei que a Apple amadureceu no sentido das fotos, eu sei que todo ano tem aquele ranking das melhores câmeras do ano, mas eu, no meu olhar, não notei essa diferença toda. Sob baixa luz fica bom, né? A câmera de ângulo aberto melhorou também, alguma coisa, mas não é essas coisas todas não, tá? Eu sinceramente não notei essa coisa toda de diferença não. Então assim, se você tem um iPhone 12 como eu tinha, né? Principalmente o 12 Pro ou o Pro Max, não vale a pena você gastar dinheiro, a não ser que você vá usufruir desses recursos que eu mencionei, o Dynamic Island e esses recursos de fotografia. Se você tem o 13, a mesma coisa, não vale a pena, a menos que você queira experimentar o Pro ou o Pro Max. Eu particularmente só uso o telefone Max porque ele é grandão. Eu não acho que o telefone menor seja muito confortável de usar, porque no dia a dia a gente acaba usando isso aqui mais do que o computador e é melhor para visualizar. Mas se você não liga para telas grandes, pode pegar o Pro normal. Agora, o iPhone 14 e o iPhone 14 Max, eles só existem para você querer o Pro. Não tem outro motivo para eles existirem, porque se você for comprar o 14 ou o 14 Max, é muito melhor comprar o 13 Pro ou o 13 Pro Max. Porém, se você tem iPhones 8, iPhone 7, iPhone
6S, é óbvio que vale a pena trocar, mas é óbvio desde que você queira pagar o preço. Se você tem iPhone X, o iPhone 10, né, iPhone 11, eu tive o iPhone 11, a diferença do 11 para esse aqui é grande, mas ainda assim é uma diferença mais nas câmeras, assim, porque no dia a dia você não nota. O iPhone é um aparelho que te acompanha durante muitos anos, né? Você não tem aquela necessidade de trocar todos os anos. Você pode manter o seu iPhone aí por 4, 5 anos e ainda assim revender ele quando você não quiser mais e você consegue vender por um bom valor. Eu só troquei o meu 12 Pro Max pelo 14 Pro Max porque a câmera do meu 12 Pro Max morreu. Quando eu levei na assistência técnica autorizada lá da Apple, o valor que eles iam me cobrar para trocar a câmera traseira mais a tela frontal para resolver o problema das câmeras ia custar metade do que eu paguei nesse telefone aqui. Então o que eu pensei? Vou comprar um telefone novo e eu acredito que meu problema com o 12 Pro Max nem é de hardware, tô achando que é um problema da atualização do iOS 16, que muita gente teve esse problema, e se voltar a funcionar eu dou ele para minha esposa, que minha esposa tem gravado muitos vídeos lá no canal dela, né, no canal Yasmin Cristão, tem muitos bastidores desse canal, bastidores da nossa vida, e também tem muitas dicas para mamães de primeira viagem, já que nós mostramos lá a rotina com a nossa bebê Diana. O iPhone dela é o 12, mas não é o Pro e nem o Pro Max, e tem só 64 GB. Para ela vai ser útil se funcionar. Se não funcionar, vai manter do jeito que tá mesmo. E ao fazer um adendo, eu entrei em contato de novo com a Apple e eles estão de me dar uma resposta que provavelmente eles vão me dar um iPhone novo ou me dar o reparo do meu iPhone 12 Pro Max, mesmo fora da garantia, porque eu consegui provar para eles que o meu problema é muito comum com outros problemas depois da atualização para o iOS 16. Então, eu disse nesse vídeo que eu comprei o novo iPhone, mas eu tinha a expectativa que a Apple não iria me deixar na mão, mas isso ainda não terminou. Eu trago atualizações futuras, mas eu tenho boas perspectivas de que eu não vou perder o iPhone 12 Pro Max por causa das câmeras. E uma última coisa, eu estou fazendo este vídeo no momento usando o meu iPhone como webcam. Isso porque na atualização do novo OS Ventura para o Mac, a gente consegue usar o iPhone como câmera. E aí então não precisa ligar cabo, baixar aplicativo, nada. Eu simplesmente abro o meu programa de câmeras no meu computador e seleciono a câmera do iPhone. Estou usando o microfone aqui, mas a câmera do iPhone, que fica bem melhor do que se eu usasse a webcam, que ficaria desse jeito a imagem. A minha webcam é uma C920 da Logitech, é uma das melhores webcams, mas mesmo assim você percebe que não é tão legal quanto a câmera do iPhone, obviamente. E isso é mais um recurso legal do ecossistema da Apple, que faz com que eu queira ficar no ecossistema da Apple. Vamos continuar com o vídeo aí. Você acha que vale a pena comprar um 14? Olha, em questão de aparência, apesar da parte aqui das câmeras ser um pouco maior, assim, o espaço, por isso que essas capinhas antigas não cabem nesse iPhone, mas assim, em questão de aparência, ele é idêntico ao 12, idêntico ao 13. Se não tiver o roxo, que é a cor desse ano, ninguém nem sabe que é o 14, a pessoa pode achar que é o 12, 13. Então, na parte da frente, você só vai notar a diferença mesmo por causa da Dynamic Island, se for o Pro Max ou Pro. Se for o normal, é o mesmo entalhe do 13, dificilmente a pessoa vai perceber que se trata de um novo iPhone. Questão de aparência não mudou muito, questão de tela parece mais agradável, não sei se essa aqui tem mais hertz do que a outra, mas ela é mais agradável. Eu não vou procurar saber se tem, porque senão eu vou entrar em questões técnicas. Eu tô falando aqui de usabilidade, é mais agradável o movimento de tudo aqui, a fluidez do sistema assim me parece ser mais agradável. Não que o 12 não fosse, mas esse parece ser mais. Enfim, é um telefone que eu espero ficar com 5 anos pelo menos, não quero trocar de telefone tão cedo, a menos que eu precise por questões de defeito, né? E aí então eu recomendo, lógico que eu recomendo, muita gente fala, iPhone não presta, o bom é Android, né? É complicado você fazer tal afirmação, porque existe uma infinidade de motivos para você escolher o iPhone e uma infinidade de motivos para você escolher o Android. Geralmente as pessoas vão se basear somente em números. Porque no Android você tem 16 GB de RAM, tem 32 GB de RAM, e na prática não se mostra útil, ou se mostra mais lento do que o iPhone que tem 8 GB às vezes de RAM. Enfim, então, na prática não é só número que vale, vale também a junção do hardware com o software. No caso da Apple, isso é feito de forma magnífica, afinal de contas a Apple desenvolve tanto o aparelho quanto o sistema operacional e isso funciona de uma forma perfeita. E aí também tem a questão, como eu falei no começo do vídeo, do ecossistema. Se você está dentro do ecossistema da Apple, é quase impossível você querer trocar para o Android, porque, por exemplo, eu gravo às vezes alguma coisa aqui, eu vou ali no computador e pelo AirDrop eu transfiro em questão de segundos, qualquer coisa do computador para cá, e aí tem a questão do iCloud, tem a questão das fotos, e tem a questão do Apple Music, enfim, tudo funciona muito bem, funciona com o relógio, funciona perfeito. No Android também você consegue resultados similares, mas eu não acho que é tão
tão perfeito, ele é quase perfeito, mas dá um pouco mais de trabalho. A coisa mais prazerosa que tem é você comprar, por exemplo, um relógio ou um fone de ouvido e simplesmente você aproxima do seu telefone, ele já identifica e já reconhece, você não precisa apertar nada, ele já está funcionando. E eu já vi casos de pessoas que compraram um relógio, assim, desses relógios para Android, e tiveram que perder 1 ou 2 horas achando função para configurar, porque não acha a opção, aí cada telefone a opção tem um nome, se for Samsung a opção é tal, se for Xiaomi a opção é tal. Enfim, são detalhezinhos bobos, que para muita gente são irrelevantes, e eu sei que para quem é esperto isso não faz diferença. Mas para quem não tem muita aptidão, ou para quem não tem tempo, ou não tem paciência de ficar configurando, o iPhone se faz extremamente insubstituível nesse ponto. Mas existem pontos que as pessoas vão falar que o Android é melhor, tudo bem. Mas para mim, que trabalho com produção audiovisual, nada se compara com o iPhone. Nunca fui um Apple maníaco e não comprei isso aqui no primeiro dia, porque eu queria ser o primeiro a comprar. E não foi por querer, foi porque simplesmente meu 12 Pro Max tinha dado problema, como eu falei. Eu fui na assistência técnica um dia antes, não tinha jeito, e aí então calhou de eu ter comprado o 14 Pro Max no dia do lançamento. Então vale a pena? Vale, lógico que vale, mas você paga o preço disso, e aí você tem que estar ciente que, se possível, troque de telefone somente daqui a uns anos. Caso contrário, você vai ter um telefone caro que não vai ter um custo-benefício muito bom, mas se você for trocar de telefone daqui 4 ou 5 anos, o custo-benefício se torna extremamente atrativo, até porque daqui 4 ou 5 anos ele vai estar com o sistema operacional atualizado, porque a Apple lança atualização para todo mundo de uma vez só. Não tem essa coisa de atualizou para quem tem Motorola, mas não atualizou para quem tem Samsung. Não tem isso. No iPhone todo mundo atualiza. Então o seu sistema vai estar sempre atualizado, com funções novas que vão sendo lançadas, desde que sejam funções atualizáveis via software, né? E também o seu telefone vai estar funcionando com muita dignidade daqui a 5 anos, coisa que, dependendo do Android, talvez daqui a 5 anos, né? A não ser que seja um flagship de alguma marca boa, daqui a 5 anos o seu telefone nem vai estar funcionando mais, enfim. Depende do preço que você paga. É muito fácil você falar assim, Android é melhor. Aí você vai comparar um iPhone com um Samsung S do ano, né? Um Samsung S22 Ultra, que é o de 2022. Aí é fácil, mas o preço dos dois também não são tão discrepantes, né? O difícil é comparar o iPhone, né, com um Moto G, por exemplo, ou com um Xiaomi desses de entrada, e aí achar que, o iPhone é muito caro. Ele é caro, mas você paga pelo que ele entrega, e ele entrega mesmo. E é o que importa. Muita gente está abrindo a cabeça para isso. Eu não acho que todo mundo deveria ou precisaria ter um iPhone, é uma questão muito de status também, isso é uma besteira, mas para quem trabalha com produção audiovisual, ou para quem usa muito a câmera, ou para quem precisa de coisas que só tem no iPhone, ou para quem está no ecossistema da Apple, faz muita diferença. E o 14 Pro Max, muita gente tem reclamado que tem um problema, outro, o meu não tem problema nenhum de nada, ele funciona tudo perfeitamente, nada a reclamar, nada para melhorar. Assim, é um telefone que está em franca evolução e está ótimo. E eu tenho certeza que daqui 5 anos ele vai estar funcionando aí. Se tiver dúvida sobre o funcionamento, coisas que outros canais não falaram, comenta aí, que agora eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você. Tchau!